Olá, você conectado em flashscore.com.br, seja muito bem-vindo a um episódio que vamos falar de Copa do Brasil, um dos maiores duelos, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, mas a Raposa está em vantagem em cima do Galo, quem leva a vaga para a fase semifinal da competição. Chega deixando então o seu like, se tiver pelo YouTube, não esquece, já comenta quanto é que vai ser esse jogo, na ida foi 2-0 Cruzeiro. Compartilhe o nosso conteúdo e se é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreva em Flash Score BR. E olha, sempre lembrando que pinta aqui no cantinho sempre o nosso aplicativo para você baixar e ter muita informação. A bola tá rolando, tem a estatística do jogo, tem tabela dos campeonatos de pontos corridos do Brasil e do mundo. Então não perca essa oportunidade, é 0800. Escaneie o QR Code, Flash Score BR para você aí ter esse aplicativo fantástico. Eduardo Gerac, rapaz, para mim foi uma surpresa o primeiro jogo, 2-0, depois rolou até a demissão do Cuca. Agora sim, sinceramente, Edu, é um jogo que a gente olhando, assim, pô, o Cruzeiro é favorito. Ele pode até perder por um gol de diferença e ele joga com a sua torcida do lado. O que esperar desse confronto, Edu? Tudo bem? Olá, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. Não, a grande manchete desse duelo é que, assim, ainda está em aberto para mim. Não dá para dizer que o Cruzeiro já está com a vaga garantida, muito pelo contrário, né? Como você disse, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Agora, é fato também que o Galo vai ter que jogar mais bola, né? O Vasco, ou melhor, o Atlético, né, não jogou muito bem no primeiro jogo, muito pelo contrário. Foi um primeiro tempo meio morno, né? E aí no segundo tempo o Cruzeiro foi para cima, conseguiu desequilibrar, porque o Cruzeiro é um time muito melhor do ponto de vista coletivo. Isso não dá para negar, porque o Galo realmente não se encontrou ainda nessa temporada, né? Tem feito aí jogos bons, outros ruins, né? Tanto que já trocou de treinador. Mas, sem dúvida, e a gente tem até, né, os números aí, ou melhor, o mapa de passes do Fabrício Bruno, porque... Convocado para a seleção, né? Exatamente, esse é o mapa dele contra o São Paulo, né? O último jogo do Cruzeiro em casa, o Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0, um jogo que foi também, o Cruzeiro não jogou tão bem assim, né? O São Paulo até que conseguiu jogar de igual para igual, pelo menos com o Cruzeiro fora de casa, mas a gente vê, Fábio, ó, a quantidade de passes que o Fabrício Bruno dá no jogo, e isso contra o Galo foi a mesma coisa, né? O mapa é muito parecido. E assim, tanto que ele fez o primeiro gol, né? Contra o Galo, foi gol do Fabrício Bruno, porque é isso. Ele tem essa característica de sair com a bola dominada, de começar as construções das jogadas, e se possível, no caso contra o Galo, eu estou dizendo que o Galo precisa jogar melhor até, porque o Galo não está marcando muito bem, né? Verdade. O sistema defensivo do Galo tá muito aberto. E esse primeiro gol do Cruzeiro na primeira partida de ida, inclusive na casa do adversário, né? O jogo foi na Arena MRV, o Fabrício Bruno teve muita liberdade. Ele foi caminhando com a bola, chegou na intermediária, meteu um balaço. Ele achou que era legal, falou: abriram aqui, então querem que eu chute. Exatamente. Então, assim, eu estou chamando a atenção desse lance, porque não é um lance isolado no caso do Galo, né? Falando primeiro, claro, do Galo que vai ter que reverter aí esse placar adverso, né? O Galo precisa principalmente fechar mais a casinha, porque já está perdendo por 2-0. Se toma um gol logo no começo, aí sim, aí a coisa já desanda de vez, né? Então, assim, o Galo, do ponto de vista coletivo, está deixando muito a desejar, realmente, nessas últimas partidas. Vamos ver agora, né, se com essa parada aí da data FIFA, mudança no comando técnico e tal, se a coisa consegue engrenar do lado atleticano, né? Mas assim, falando em termos de Cruzeiro, o Leonardo Jardim faz um trabalho fantástico, hein? Ele retomou Ele é muito bom. o que o torcedor esperava, né, Edu? Porque o elenco do Cruzeiro, claro que para mim há alguns valores absurdos, né? Em salários e contratações, mas é problema do dono do Cruzeiro, o Pedrinho, lá na época com o Alexandre Matos, né? Que foi quem gastou pra caramba. Hoje o Alexandre tá no Santos. Mas assim, o time não virou. Virou quando ele assumiu. Alguns jogadores foram embora e vão embora, né? Agora tem que seguir. E ele conseguiu segurar o grupo, né? Porque tem muito jogador cascudo ali. Sem dúvida. E uma coisa muito interessante é que ele consegue dar um padrão de jogo muito bom para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, você vê o Cruzeiro jogando hoje, pode ser partidas melhores, partidas piores, tudo bem, isso faz parte
do enredo, né, da narrativa do jogo em si. Mas o Cruzeiro tem um padrão, né? Tem realmente lá, o Caio Jorge como referência, né? O Matheus Pereira jogando atrás do centroavante. No caso da primeira partida contra o Galo, jogou o Wanderson do lado esquerdo, né? O Christian jogou do lado direito. Então, assim, esse quarteto ofensivo do Galo, muitas vezes respaldado ali pelo Lucas Silva e pelo Romero, tá dando muito certo, né? O Matheus Pereira, por exemplo, é aquele homem, né? Aquele camisa 10 que tem toda a liberdade para circular ali, principalmente na parte final do campo. Então, assim, realmente é um padrão de jogo muito interessante. Isso quando os laterais também não aparecem, né? Tanto o Kaique quanto o William. Então, assim, realmente o Galo vai ter vida dura nessa partida, né? Mas o Cruzeiro, claro, se jogar certinho, estará na próxima fase da Copa do Brasil com muita tranquilidade. E aí, né, Fábio, já passando para a nossa outra tela, que é exatamente aquilo que eu dizia, né? Claro, eu vou colocar o Alexander aqui como exemplo, né? Mas é claro que ele não é o culpado aí desse sistema defensivo do Vasco, do Galo, está tão assim aberto, é claro, mas assim, na partida contra o Cruzeiro, nessa primeira partida, se a gente pegar os números realmente, a gente vê tanto o Alexander quanto o Alan Franco, né, que são os meio-campistas mais marcadores da equipe do Galo, realmente deixaram muito. Que também sobra tudo nas costas dele, né? Deles. Porque do lado esquerdo tem o Scarpa, que, claro, ele ajuda a compor, ele fecha, mas não é aquele marcador, assim, né? De mão cheia. E aí lá na frente tem o Hulk e o Dudu, que você pode até discutir também. Eles já não têm mais tanto vigor físico assim para voltar, para ajudar, para fechar a marcação e tal. E aí sobra tudo nas costas tanto do Alexander quanto do Alan Franco, né? E tem o Coelho também, que tem que ter essa obrigação de voltar ali, principalmente pelo lado direito do ataque do Galo, para fazer essa marcação um pouco mais cerrada, né? Ou seja, o Galo realmente, né, ele perdeu algumas peças do ano passado para esse, por exemplo, perdeu o Paulinho, por exemplo, né? E realmente não está conseguindo se encontrar. Então, assim, é claro que está em aberto, mas o Cruzeiro, até pelo placar que fez no primeiro jogo na casa do adversário, é o grande favorito, vamos dizer assim, para ficar com essa vaga, né, Fábio? E lembrando que quem avançar desse jogo encara o vencedor de Corinthians e Atlético Paranaense, né? Na ida deu Corinthians, 1-0. Provavelmente o Corinthians avance também. E o Cruzeiro é o maior vencedor, né, da Copa do Brasil. São 6 títulos, né? O papa-títulos dessa competição. E o Atlético vindo aí em mudança de treinador, perdeu para o Vitória na última rodada, que às vezes a gente esquece, né? Porque já parou tanto tempo o Campeonato Brasileiro. Exato. Mas assim, é um Atlético que precisa se encontrar, porque as peças são boas. Você falou vários jogadores aí que são muito bons, de qualidade, mas o time não anda, né? Parece que o time fica patinando. E ainda tem peças para entrar, né? Tem o Rony, que tem jogado muitas vezes no ataque do Galo, né? Sim. Tem o Igor Gomes, que já é um jogador que já foi para o Galo há mais tempo, mas também vira e mexe entra no meio-campo. E tem o Biel. O Biel costuma também dar uma outra cara para esse meio-campo aí do Galo. Mas, enfim, realmente, o elenco do Galo não é ruim, não. Assim, o Galo, se a gente for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, né, o Galo está flertando com o rebaixamento de novo. Lembrar que o ano passado aconteceu isso também. Né? Então, a gente tem até a tela para mostrar também do Galo, né, só para ilustrar aí para quem está nos acompanhando, que é isso que eu falo. Ó, o Alexander, ele tem a missão ali de proteger mais o meio-campo do Galo, principalmente do lado esquerdo. Né? Esse é o mapa de calor aí do Alexander. Eu falei Alexandre, mas é Alexander. Alexander, ex-Fluminense. Exatamente, ex-Fluminense. Foi revelado pelo Flu, né? Isso. E esse é o mapa de calor dele contra o Vitória. Mas é isso, assim, o Galo realmente não está conseguindo fazer um time coeso, né? Um time compacto. Ao contrário do Cruzeiro, porque o Léo Jardim ele imprime essa característica aí nos times dele, né? São times que jogam de forma muito compacta e realmente é sempre complicado atuar contra o Cruzeiro, inclusive porque o Galo vai jogar, vamos dizer assim, fora de casa, né? O jogo é no Mineirão com a torcida cruzeirense. Em BH, em São Paulo tem essa característica, né? Bobagem. Uma bobagem, torcida única, né? Acho que o espetáculo perde tanto, né?
sem as duas torcidas, mas o poder público de alguns lugares sucumbe e prefere, não, eu com uma torcida só consigo controlar, com duas não. No Rio de Janeiro, ainda bem que não, ainda bem que conseguimos ter duas torcidas, por mais que vai ser um assunto em outro episódio nosso, Botafogo e Vasco, como o jogo foi em São Januário na ida, teve uma carga pequenininha. Então não vai ser meio a meio, porque São Januário não consegue dividir como é o Maracanã, mas tem a torcida visitante, mesmo que numa carga pequena, de 5% ou 10%, mas o que não acontece em BH e também em São Paulo e em outras cidades, né? Eu fiz nesse último fim de semana, né, o Raio Vallecano e Barcelona. O jogo foi no estádio do Raio Vallecano, que é um estádio simpaticíssimo, né, para 15 pessoas ali na zona sul de Madrid, que eu já tive o prazer até de conhecer. Mas, assim, lá, apesar de ter espaço para a torcida adversária, tudo bem que nesse último jogo teve um problema com os ingressos lá, parece que os ingressos não foram vendidos em Barcelona, mas, assim, quando as imagens da TV iam para a torcida, estava tudo misturado, tinham vários torcedores do Barcelona com a camisa do Barça no meio da torcida do Raio Vallecano. Isso é impensável, isso aí não pode, isso no Brasil não tem a menor condição cultural, educacional. É normal, é isso que eu tô querendo dizer, isso acontece com frequência. Sim, com certeza. Edu, vai ser um grande jogo e claro que a gente vai acompanhar aqui na Flash Score, porque é um duelo pesado, né? Será que o Atlético vai inverter essa ampla vantagem que tem o Cruzeiro, ou o Cruzeiro vai passear e vai garantir mais uma semifinal no currículo? Vamos aguardar e a gente vai conhecer o vencedor em breve. Grande abraço, Edu, e até a próxima, amigo! Até mais, abração, Fábio. Valeu, e muito obrigado a você pela sua audiência, você que curtiu mais um episódio Flash Score, pelo nosso site em flashscore.com.br ou pelo nosso canal do YouTube, Flash Score BR. Deixa seu like, comenta, compartilha. Se é novo, se inscreve no canal e baixa o aplicativo que sempre pinta aqui no cantinho na tela, é de graça, aponta a câmera do seu celular, é 0800. Um grande abraço e até a próxima. E lembre-se, Flash Score, leia o jogo como ninguém.